Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sala de Guerra. E hoje nós vamos falar de uma tropa que vai se deslocar um pouquinho daquele eixo europeu que eu tenho trabalhado desde o começo do canal, na verdade. Hoje a gente vai sair um pouquinho mais para o leste, vamos chegar até o Oriente Médio. Nós vamos falar de uma tropa que começou como escravos lá no século XIV e acabou se tornando uma das castas dominantes do Império Turco-Otomano lá nos idos do século XIX. Então, sem mais delongas, eu vou puxar a vinheta porque hoje a gente fala dos janízaros. Bom, então eu já dei um spoiler para vocês. Os janízaros, eles são escravos. Mas por que um sultão escolheria escravos para lutar suas batalhas? Bom, para responder isso, a gente tem que voltar um pouquinho na história otomana. Durante o início do Império Otomano, sempre que o sultão ia travar uma guerra, ele não tinha um exército regular e estável, dentro do seu território. O sistema militar otomano, ele era baseado num sistema de recrutamento tribal. Quando o sultão precisava de soldados, ele recorria aos seus líderes tribais, que arregimentavam o exército, na maioria dos casos, cavalaria, armada com arcos, e esses exércitos, esses soldados montados eram levados até o sultão, que os empregava em combate. Só que isso tem um problema. O exército ele não era permanente e ele não devia sua lealdade exclusivamente ao sultão. A lealdade desses soldados ficava com os seus líderes tribais, o que era um problema num império que estava se expandindo, como era o caso do Império Otomano. Um líder militar que discordasse do sultão ou que resolvesse se tornar sultão, ele já teria uma base de soldados em que se apoiar para tentar reivindicar seus desejos, suas vontades dentro desse novo império que surgia. Tendo em vista então esse problema da lealdade das tropas, e por volta de 1365, 1380, vamos colocar assim, século XIV, o sultão otomano Murad I veio com a ideia de revolucionar o sistema militar otomano. A partir de agora, ele ia criar um corpo permanente de soldados. E esses soldados eles não iam mais depender das tropas fornecidas pelos líderes tribais otomanos. Não. Seria uma tropa formada por crianças cristãs escravas leais exclusivamente ao sultão muçulmano. Bom, muçulmano não, perdão, otomano. Esse seria o corpo de janízaros. Como seria organizado isso? Bom, o sultão ele ia pegar essas crianças cristãs dos territórios ocupados pelos otomanos, principalmente ali a região dos Balcãs, iam trazer essas crianças para dentro do Império Otomano, na condição de escravas, onde elas seriam convertidas ao islamismo, seriam acolhidas por famílias otomanas, para que elas aprendessem a língua e o costume, tanto do Islã quanto dentro dos próprios otomanos, enfim. E posteriormente essas crianças seriam educadas a acreditar que seu pai, na verdade, seria o próprio sultão e que a lealdade delas deveria estar atrelada exclusivamente ao sultão do Império Otomano. Dessa forma, dando ao sultão um corpo de soldados que fosse leal apenas a ele e estivesse sempre mobilizado, não dependendo, de novo, desses chefes tribais, para o caso da necessidade de uma mobilização do exército otomano. Mas você deve estar se perguntando agora como que o sultão ele conseguia esses escravos. Bom, dentro do Império Otomano, logo após a formação dos primeiros corpos de janízaros, foi instituído um costume que parecia um imposto. O costume eu não conseguia ainda identificar mais ou menos o que ele era. Se ele era realmente um imposto estabelecido ou um costume. Mas enfim, era um costume chamado, eu vou deixar o nome aqui embaixo porque vai ser difícil pra cacete ler, Devşirme. Eu não sei falar isso, cara, meu turco tá enferrujado. Mas que é traduzido mais ou menos como coleta. E do que consistia a coleta? Em determinados períodos de tempo, as autoridades muçulmanas das províncias conquistadas, principalmente ali nos Balcãs, como eu já disse, contavam os filhos dos seus súditos cristãos. E a cada 5 crianças contadas, uma era encaminhada para a capital do Império Otomano para ser treinada como um janízaro.
Chegando lá, o garoto era circuncisado, ou seja, pegava a pelinha do Bilal e cortava fora. Ele começaria a aprender os costumes e já começaria a treinar junto para começar a construir um espírito de corpo, um esprit de corps, eu não sei falar francês também, mas enfim, aquela ideia de uma unidade, né? Criar aquela unidade militar que se trata como uma família e é unida tanto pela disciplina quanto pela camaradagem, que eram características, né, muito presentes nos janízaros. Obviamente, a disciplina era muito importante nesses corpos. Então, por exemplo, aos janízaros, aliás, era proibido, por exemplo, ter barba. Eles poderiam ter bigodes, mas não podiam ter barba. Eles deveriam morar exclusivamente nos quartéis, né, dos janízaros. Eles não poderiam se casar, a não ser após suas dispensas. Os seus critérios de promoção eram exclusivamente por tempo de serviço. Mas o que? Eles deveriam manter obediência absoluta ao sultão e aos seus oficiais e usar todo o tempo que eles dispunham para treinamento. Ou seja, a gente pode ver que disciplina e treino eram características essenciais nessa tropa. E uma coisa importante que eu havia me esquecido. Quando eu disse que os janízaros eles são escravos, eles não são escravos comuns, né, como existia no Império Otomano. Eles eram capiculari. Capiculari é um tipo de escravo de casa, um escravo que tem lealdade. Ele não é um homem livre, mas ele também não é um escravo comum que você vai pegar e vender ou fazer alguma coisa assim. Ele tem um status social mais elevado do que um escravo comum, porém abaixo de um homem livre. Por exemplo, os janízaros recebiam salários, né, depois de aposentados, depois de retirados do serviço ativo, eles podiam ocupar cargos públicos. Então, os janízaros eles estavam ali entre a liberdade e a escravidão, mas com alguns benefícios, né, um pouquinho complicado de se entender, mas é importante a gente fazer essa distinção. Bom, e como que o corpo de janízaros era organizado? O corpo, como um todo, ele era dividido em hortas, que cada horta equivalia a mais ou menos um batalhão de soldados, sendo que o horta ele era encabeçado por um sorbasse. Sorbasse era como se fosse um coronel dentro daquele batalhão, daquela horta. E sorbasse significa mais ou menos fazedor de sopa. Essa é uma outra curiosidade dos janízaros. As patentes dos seus oficiais, elas têm a ver com os postos que os cozinheiros ocupavam na cozinha do sultão. Talvez para tentar passar uma ideia de que todo janízaro, apesar do seu posto, ele ainda é um servo do sultão. Enfim, o corpo de janízaro, basicamente, ele era dividido em 3 tipos de hortas. Você tinha as hortas Semat, que eram as tropas de fronteira, e eram mais ou menos 101 batalhões. Os Beliks, que era a própria guarda, né, os guarda-costas do sultão, um total mais ou menos de 61 hortas, ou batalhões, e os Sekban, que eram mais ou menos 34 hortas, e eram tropas móveis que ficavam à disposição do sultão para ser movimentadas, né, à medida que elas fossem necessárias. Além disso, você tinha 34 outras hortas que eram de adjemis, que eram os cadetes, os janízaros em treinamento. E que tipo de equipamento esses janízaros usavam? Bom, no começo do corpo, lá no século XIV, eles eram exímios arqueiros, mas no século XV, assim que as armas de fogo começaram a ficar disponíveis, os janízaros eles foram muito ávidos, né, em adotar esses novos armamentos. E não só isso, mosquetes e posteriormente rifles, canhões, granadas. Inclusive eu achei uma referência de uma espécie de canhão de mão que disparava um projétil, deixa eu ver aqui, de 80 milímetros e que era o terror dos seus inimigos, né? Os janízaros usavam essas armas, além de pistolas, enfim. E uma outra arma que era muito característica deles é uma espada turca chamada yatagan. Uma espada curva, que deve estar aparecendo na tela aqui agora, que acabou se tornando meio que um símbolo, né, uma arma símbolo do corpo de janízaros. Além disso, os janízaros do corpo da guarda, que tomavam conta dos palácios otomanos, eles também podiam usar, eu não vou conseguir falar esse nome, blá blá blá. Eles carregavam alabardas grandes ou bardicas que eles usavam em seus postos de guarda. E as armaduras dele eram acolchoadas, leves, nas cores principalmente, deixa eu ler para vocês aqui, verde, vermelho e azul. Mas nada que é bom dura para sempre. Nos idos do século XVII e XVIII, os corpos de janízaros tinham crescido demais, chegando mais ou menos a 135 mil soldados.
E o Império Otomano, nesse período, né, nesse interim, ele tinha chegado a meio que uma estabilidade, né, da sua expansão. Ou seja, os corpos de Janízaro, eles deixaram de ser unidades militares o tempo inteiro ativas, né, no serviço militar ativo. E isso fez com que a disciplina, que era uma marca tão presente e característica desses soldados, acabasse entrando em decadência. Com isso, os janízaros acabaram se acostumando à vida civil e percebendo, né, a importância deles dentro do exército muçulmano e agora acostumados, né, com alguns prazeres da vida civil, eles começaram a exigir, né, condições de vida melhor, né, condições políticas melhores, o que levou do século XVII e durante o século XVIII e até mais ou menos o século XIX a uma série de revoltas e rebeliões dos corpos de janízaros. Até que em 1830, mais ou menos, os corpos de janízaros foram oficialmente debandados e acabaram. Na verdade, eles continuaram como unidades, como que eu vou dizer, figurativas ou decorativas, enfim, mas não voltaram mais a ser um corpo específico dentro do exército otomano. Bom, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, trazendo aqui mais um pouquinho de curiosidades para vocês. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Deixem os seus comentários, né, vamos discutir se eu falei alguma canelada, se eu deixei de falar alguma coisa. Se vocês querem saber mais, né, sobre essas tropas, eu posso falar, sei lá, de algumas batalhas que eles participaram. É só vocês deixarem participarem aqui, vamos conversar, que é muito bacana. Eu deixo o meu abraço para vocês, até a próxima e fui!